Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito ter nos trazido à Tua casa. Obrigado por Ele ter nos movido, Senhor, a estar aqui nessa manhã para louvarmos o Teu nome, para Te adorar, Te bendizer e aprendermos mais do Senhor. Que assim seja nessa manhã, Senhor, que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações para que possamos entender a Tua palavra revelada a nós. Seja conosco, Senhor, nessa manhã, durante este dia e também no culto de logo mais. Que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, agir nos nossos corações e nos levando inteiramente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Hoje é a última lição. Hoje é a nosso último encontro aqui em escola dominical, falando sobre esse tema. Tivemos reunidos aqui nos 3 primeiros domingos de janeiro, onde pudemos aprender um pouco mais acerca das últimas coisas. E entendemos que se Deus revelou essas coisas na sua palavra, é porque Ele deseja que a sua igreja entenda essas coisas. Ele deseja que a sua igreja discirna os tempos e compreenda o que tem acontecido nos nossos dias, que através da visão do que há de acontecer, a nossa vida hoje seja transformada para a glória de Deus, para que no último dia sejamos encontrados de pé. Depois de falar de outras posições teológicas a respeito da escatologia, falamos do pós-milenismo, do pré-milenismo histórico, do pré-milenismo dispensacionalista. Nós iniciamos na última aula falando do amilenismo, que é a posição que nós defendemos, a posição oficial da igreja, e começamos aqui a provar, como essa posição ela é mais condizente com toda a revelação bíblica e por isso nós a adotamos. Aprendemos aqui que as correntes escatológicas elas têm como ponto de partida o texto do milênio de Apocalipse 20. Nós vamos ler esse texto mais uma vez nessa manhã, para que ele fique cada vez mais solidificado nas nossas mentes, e retomaremos aqui a nossa defesa da nossa posição escatológica milenista. Apocalipse 20, versos 1 a 10. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade.
Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, esse texto de Apocalipse 20, ele traz algumas informações importantes para nós. A primeira delas é que diz que um anjo que desceu do céu prendeu Satanás por um período de 1000 anos, diz o versículo 2. E a consequência dessa prisão foi que Satanás não pode mais enganar as nações, até que se completem esses períodos de 1000 anos, está aí no versículo 3. Passados 1000 anos, é necessário que Satanás seja solto, pouco tempo. Do versículo 4 ao versículo 6, a gente observa que durante esse período de 1000 anos de prisão de Satanás, há um reinado da igreja juntamente com Cristo. Então, a visão aqui do apóstolo João é que ele vê tronos, e nesses tronos estão assentados aqueles que não receberam a marca da besta, e que esses viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. No versículo 7, o apóstolo João enfatiza aqui que, passados os 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão, ele volta a enganar as nações e reúne essas nações contra a igreja. Mas, repentinamente, desce fogo do céu e destrói o diabo, Satanás, lançando ele no lago de fogo e enxofre. Como que nós, amilenistas, entendemos essa passagem? Da seguinte forma, nós entendemos que Satanás, nós vimos isso aqui na aula passada, foi preso na primeira vinda de Cristo. Satanás, no Antigo Testamento, tinha o poder de enganar as nações, manter as nações no engano. Nós relembramos que no Antigo Testamento somente a descendência de Abraão recebeu a revelação de Deus. E Abraão, que nem mesmo era uma nação, mas foi retirado da Babilônia para constituir Israel, que seria então esse grande missionário ao mundo do Antigo Testamento. No entanto, Israel não pôde ser luz para as nações, porque Satanás mantinha as outras nações em escuridão espiritual. Nós lemos aqui no início da escola dominical o texto de Isaías 9, que diz que sobre a terra pairava a obscuridade, a escuridão, trevas espirituais. Então, as nações da terra eram mantidas nessas trevas espirituais pelo poder de Satanás, que ele conquistou lá no Éden, quando Adão e Eva obedeceu ao conselho de Satanás. E Satanás, então, se torna o príncipe deste mundo. É claro que esse principado é um principado usurpado, ele provém de uma mentira, que foi o conselho de Satanás. Deus reina sobre todas as coisas, mas era propósito eterno de Deus que Satanás se tornasse o príncipe deste mundo, e ele assim foi, até a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, nós lemos aqui, ele destituiu os principados e potestades nas regiões espirituais. Satanás, então, perdeu o poder de manter as nações sob engano por conta da vitória de Cristo. Esse é o significado da prisão de Satanás. Não é que ele não pode fazer mais nada, ele pode fazer, mas a ação dele foi colocada uma restrição em sua ação. Ele não pode mais manter as nações sob engano espiritual.
porque Jesus conquistou uma vitória cabal sobre ele na cruz. O poder de Satanás é o pecado, e Jesus destruiu o poder do pecado na cruz. Por isso ele não pode mais manter as nações sob engano. Manter as nações sob engano, que ele fazia no Antigo Testamento, mas com a vitória de Cristo ele não pode fazer mais. É esse o significado da prisão de Satanás a partir da primeira vinda de Cristo, né? E aí inicia-se então o milênio, que nós vimos aqui, é um período simbólico, não são 1000 anos literais, mas um período de completude. 1000 é um cubo perfeito de aresta 10, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Ou seja, um tempo de completude, um tempo onde seria o 10 é o número da completude, né? Então, a completude da completude da completude. É o tempo no qual Deus opera o seu propósito de salvar os eleitos dele, que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, esse período do milênio, onde Satanás está preso, é esse período onde Cristo está reinando, congregando seus eleitos de todas as nações, porque Satanás está preso, então ele não pode manter mais as nações sob engano. E esse reinado de Cristo, ele reina com a igreja. Nós vimos aqui que nós reinamos com Cristo, é isso que fala os versículos 4 a 6. Durante esse período de 1000 anos de prisão de Satanás, há um reino, é um reino do Evangelho, é o período do Evangelho, onde o Evangelho conquista as nações. O Evangelho vai ser pregado sobre todas as nações, porque Cristo o venceu na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, esse período desse milênio é esse período, e nós estamos nesse período, nós somos cristãos desse período. Mas quando se findar esse período, quando o propósito de Deus chegar ao final, quando a era do Evangelho se acabar, Satanás vai ser solto. É o que diz o verso 3 e o verso 7. E o que significa essa soltura de Satanás? Significa que aquele limite que Deus colocou sobre ele vai cair, porque Deus já completou o seu propósito. Então, Satanás vai voltar a ter o poder de enganar as nações. Isso significa a soltura de Satanás, no versículo 7. E ele vai voltar a reunir todas as nações da terra num grande reino anticristão que vai atacar a igreja. Esse pouco tempo em que ele vai ficar solto se refere ao período da grande tribulação, período do anticristo, do grande reino mundial anticristão, onde as nações serão reunidas por Satanás para atacar a igreja do Senhor Jesus. Mas essa grande tribulação, diz o texto, é por pouco tempo. É uma referência lá a Mateus, quando Jesus diz, se referindo à grande tribulação, que aqueles dias seriam abreviados, porque se não fossem abreviados, até os eleitos poderiam ser enganados, né? Então ele vai ser solto pouco tempo, reunirá as nações contra a igreja, mas repentinamente descerá fogo do céu, diz o verso 9, e vai consumir. Aqui nós temos um retrato da batalha final, que na verdade não é batalha, é um esmagamento. Na manifestação de Cristo, Satanás não esboça nenhuma reação, ele só é destruído cabalmente. A vitória de Cristo conquistou na cruz é completa na segunda vinda de Cristo, quando o diabo vai ser, então, de fato, destruído finalmente e lançado no lago de fogo e enxofre, que arde pelos séculos dos séculos, e lá ele será atormentado por toda a eternidade. Então, nós, amilenistas, entendemos assim o milênio. Entendemos o milênio como algo que acontece antes da segunda vinda de Cristo. Entendemos também por que os pré-milenistas colocam esse milênio de Apocalipse 20 depois da volta de Cristo, porque não compreendem o Apocalipse como um livro de 7 sessões paralelas, que nós conversamos aqui no último domingo. Então, o capítulo 20 não segue cronologicamente o 19, porque o capítulo, como nós temos 7 sessões paralelas em Apocalipse, cada sessão retorna à primeira vinda de Cristo e relata fatos durante toda a presente era, entre a primeira e segunda vinda de Cristo. No capítulo 20, nós retornamos ao início da era cristã. Não segue-se cronologicamente o 19, vimos aqui na última aula. E como o 19 fala
da vitória de Jesus, né, sobre o anticristo e o falso profeta, e essa vitória de Jesus está associada à segunda vinda, e no capítulo 20 inicia com o milênio, os pré-milenistas entendem então que o milênio vem depois da segunda vinda, porque o 19 falou da segunda vinda, e logo no 20 vem o milênio. Então, o milênio depois da segunda vinda, eles entendem. Entendem assim porque não compreenderam que o Apocalipse é formado de 7 sessões paralelas. Então, o capítulo 20 não segue-se cronologicamente o capítulo 19, que fala sobre a segunda vinda. Mas há aqui um retorno ao início da era cristã. Então, o início do milênio está associado ao início da era cristã. Vimos isso aqui na aula passada também, né? Aí, na página 9 da nossa lição, se você não tem a lição, ela está lá no grupo da igreja. Domingo passado, o pastor colocou lá no grupo da igreja. Na página 9, nós começamos a apresentar provas, né, dessa teoria amilenista. A primeira prova que nós vimos, né, foi o texto lá de Mateus 12, 28, 29, que comprova que Satanás foi preso e amarrado na primeira vinda de Cristo. Né, Jesus diz o seguinte nessa passagem: como pode entrar alguém na casa do valente sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará os bens. Né? Então Jesus entrou na casa do diabo, que é o valente, e essa casa é esse mundo, principado de Satanás. Jesus adentra na casa do valente, né? Ele amarra Satanás, diz o texto lá de Mateus 12, 28 e 29, e então lhe saqueia os bens. Os bens são os homens. Os bens somos eu e você, que fomos retirados do reino das trevas pelo poder de Deus e fomos ligados agora ao reino da luz. Né? Então, Jesus nos tomou do reino das trevas para o reino da luz. Isso só foi possível porque Satanás foi amarrado. Está lá em Mateus 12, 28 e 29. Né? Então, como Satanás, essa amarração de Satanás, lá em Mateus 12, 29, é uma referência aqui à prisão de Satanás do milênio de Apocalipse 20. Então, nós vimos aqui que na primeira vinda de Cristo, Satanás foi amarrado. Há outros textos aí que vão corroborar com essa interpretação. Né? No ponto 2, aí, na prova número 2, nós vimos que no capítulo 20 de Apocalipse, depois de falar do milênio e do período da soltura de Satanás, que é a grande tribulação, e da vinda de Cristo, vem o juízo de Deus. Ora, em toda a Bíblia, o juízo de Deus está associado à segunda vinda de Cristo. E como no capítulo 20 o milênio é colocado antes do juízo de Deus, quer dizer que o milênio é antes da segunda vinda de Cristo e não depois, como pensam os pré-milenistas. Né? Mais uma prova, então, de que o milênio é antes da segunda vinda de Cristo. E nós estamos vivendo o milênio hoje. Satanás está amarrado, preso. E os propósitos de Deus na terra estão se cumprindo. O evangelho tem alcançado todas as nações. E quando o evangelho alcançar, então, todas as nações, Satanás vai ser solto pouco tempo. Né? Agora vamos para a prova 3, onde nós vamos dar continuidade, né, às provas dessa teoria amilenista, que é a teoria que nós cremos. Apocalipse 20, de 1 a 3, relata que o dragão, a antiga serpente do Éden, Satanás, é lançado no abismo e preso por 1000 anos. Nós já vimos aqui que esses 1000 anos não são literais. É um símbolo da completude dos propósitos de Deus na terra. E o que significa essa prisão de Satanás? Para que ele não mais enganasse as nações. Então, já falamos sobre isso aqui. Nós entendemos que essa prisão de Satanás é uma restrição no poder de Satanás. Né? É como se Satanás estivesse preso numa coleira e Deus está segurando a coleira. Então, ele dá um pouco de corrente para o diabo fazer alguma coisa, mas com um raio de ação. Porque agora ele está preso. E qual é esse raio de ação? Ele não pode mais enganar as nações.
Mas isso não quer dizer que o diabo não faça coisas terríveis nos nossos dias. Nós temos visto isso, né? O diabo tem um limite de atuação, mas se você entrar no limite de atuação dele, você vai ser devorado, porque ele continua agindo. Ele é como um leão que ruge. É um leão preso numa coleira. Mas se alguém entrar lá dentro da jaula do leão, o leão vai destroçar ele. Então não quer dizer que Satanás não age nos nossos dias. Ele age. E tem destruído vidas. Tem destruído vidas neste mundo. Tem destruído esse mundo. Nós temos visto isso. Mas o que ele não pode fazer é manter as nações sob engano espiritual. O reino de Deus chegou. Né? Nos versos 7 a 15, aí o último parágrafo da página 9, dizem que Satanás será solto por pouco tempo. E falam da batalha final, verso 10, e do juízo final, a partir do verso 11. Podemos, portanto, chegar à conclusão de que os 1000 anos é um período de tempo que vai da primeira vinda de Cristo até pouco antes da segunda vinda. Certo? Então, o período do milênio, esse milênio que a gente viu aqui, a gente viu que ele se inicia com o ministério de Jesus na terra. E ele vai terminar um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Por que um pouco antes? Porque depois do milênio, Satanás vai ser solto por pouco tempo para voltar a enganar as nações e reuni-las para a batalha final contra o Senhor Jesus. E aí vem o Senhor Jesus na segunda vinda. Então, o milênio é um período de tempo compreendido entre a primeira até pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então, pouco antes da segunda vinda, Satanás vai ser solto, né? Aí tem os versos 7 a 10 aqui, e logo vem o juízo de Deus. Esse pouco tempo, esse período de pouco tempo, e aqueles dias que foram abreviados, que Jesus disse lá em Mateus 24 ou 25, no sermão escatológico de Jesus. Tá bom? Vocês estão comigo? Sim? Visto que o lago de fogo, descrito nos versos 10, 14 e 15, representa o castigo final de Satanás, o abismo mencionado nos versos 1 a 3 não é o lugar do seu castigo final. Então, se a gente pegar lá Apocalipse 20, a gente vai ver no verso 10 e no verso 14 e 15, que o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre na segunda vinda de Cristo, correto? No julgamento. E lá no verso 3, quando diz da prisão de Satanás, diz que o anjo veio, prendeu Satanás e lançou ele no abismo. Você vê que as referências são diferentes. Então, no milênio aqui, Satanás ainda não está no lago de fogo. Isso só vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Mas no milênio, Satanás está no abismo. E o que significa esse abismo? É uma descrição figurada do modo como as atividades de Satanás seriam refreadas durante o período de 1000 anos, como um cachorro amarrado a uma corrente. Certo? Então, durante o período de 1000 anos, Satanás está no abismo. Esse abismo aqui não é o lago de fogo e enxofre, mas é um lugar espiritual onde Satanás não tem mais condições de exercer tanto poder espiritual a ponto de manter as nações em engano. Tá? É isso que significa esse abismo aqui de Apocalipse 20. Tá? Mas, afinal de contas, nós já falamos aqui, né? Só vamos dar mais provas para isso. O que significa esse aprisionamento de Satanás? Então, falamos aqui que no Antigo Testamento, Satanás mantinha as nações sobre engano espiritual. Havia trevas espirituais sobre todas as nações da terra. Lá em Deuteronômio fala bastante disso, tem os textos aí que a gente pode ver em casa. Nós lemos aqui o texto de Isaías 9, no início da escola dominical, que fala que havia obscuridade sobre a face da terra. Né? Então, Satanás, segundo o parágrafo aí da prova 4, mantinha aquelas nações sob engano. No Novo Testamento, temos a grande comissão em Mateus 28, 18 a 20. Como fazer isso se Satanás mantém as nações sob engano? Então, o Apocalipse 20 e o Mateus 19 respondem. Então, Jesus dá a grande comissão para a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Mas como fazer isso se Satanás ainda exerce esse poder de manter as nações em cegueira espiritual? Não seria possível. Então, a ordem de Jesus, ele só tem autoridade para dar essa ordem. Lá no texto ele fala de autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus só tem essa autoridade de enviar a igreja às nações porque ele venceu o poder de Satanás. Ele tem autoridade para isso. Ele prendeu Satanás. E agora os campos estão abertos. Vocês podem ir e pregar o evangelho a todas as nações. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A era do evangelho. A era que o evangelho tem alcançado as nações. Por isso esse é o propósito principal da igreja na terra. É pregar o evangelho a todas as nações. Porque Jesus deu essa ordem. Ele tem autoridade para dar essa ordem. Porque ele prendeu Satanás. Os campos estão brancos para a colheita. Satanás não pode mais manter as nações sob engano, como ele fazia no Antigo Testamento. Porque com o ministério de Jesus, ele foi derrotado de maneira vergonhosa. Então, é nesse sentido que o Novo Testamento diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque Jesus destruiu o poder do inferno e da morte com o seu ministério. Então a igreja arrebenta com as portas do inferno e adentra no reino do valente para roubar-lhe os bens. A igreja aqui como uma continuidade do corpo de Cristo na terra. Nós somos esses que hoje somos como Jesus, que entramos dentro da casa do valente para roubar-lhe os bens, porque Jesus conquistou essa autoridade e ele a deu à igreja. Por isso, ser igreja na nossa era é ser missionário. Ser igreja é pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Isso é ser igreja. E cada dia mais a gente precisa de ter essa consciência. Nós estamos vivendo a era do evangelho, a era das missões, a era da pregação. Como nós dizemos aqui, isso não significa que Satanás não pode fazer mais nada, né? Mas duas coisas ele não pode fazer hoje. Primeiro, página 10, coluna da direita. Impedir a pregação do evangelho. Ele não pode mais impedir isso, como ele fazia no Antigo Testamento. O evangelho tem progredido, tem alcançado as nações, porque ele está preso. E segundo, ele não pode congregar todos os inimigos de Cristo para atacarem conjuntamente a igreja. Isso aqui tem muita relação quando o apóstolo Paulo diz lá aos Tessalonicenses, que o anticristo ainda só não surgiu porque tem alguma coisa que o detém. E o que o detém? É esse fato de Satanás ainda estar preso, o evangelho ainda está sendo pregado. Isso detém o anticristo. Satanás não pode ainda congregar as nações para se voltar contra a igreja, o que vai acontecer quando o anticristo surgir. Algo o detém, e esse que o detém é a prisão de Satanás, é a autoridade de Jesus sobre ele. A completude dos propósitos de Deus, de salvar todos os eleitos de Deus, ainda não chegou no final. Por isso, ele não pode ainda reunir as nações, né? Mas quando esse propósito de Deus chegar ao final, Satanás será solto. Alguns teólogos e pastores, né, fazem a seguinte pergunta: será que Satanás já não foi solto? Quando a gente observa aí as nações, né, a Organização das Nações Unidas aí trabalhando com propósitos anticristãos, quando a gente vê as nações se juntando num espírito anticristão, né, isso nos leva a gente a perguntar se será que Satanás já não foi solto? Porque as coisas na Bíblia não acontecem assim de um dia para o outro. Não é acabou num dia, no outro dia. Não, as coisas têm um período de transição, né? Então, alguns teólogos têm colocado essa questão, né? Quando a gente observa a apostasia na igreja, a gente tem visto aí o mundo ocidental abandonou os princípios que foram fundamentais na criação desse mundo ocidental, um mundo cristianizado. Nós estamos abandonando isso. A Europa abandonou isso. Os Estados Unidos abandonou isso. A gente, quando olha para o Evangelho, aqui no Brasil, na América Latina, a gente vê um Evangelho totalmente deturpado. Então, a gente fica perguntando essa grande apostasia, né? Será que
Satanás já não foi solto e já não voltou a tentar, já está trabalhando na reunião das nações. A gente observa velhos hábitos pagãos sendo autorizados pela nossa sociedade. Não só a prática, mas a autorização, o homossexualismo, as bestialidades, a volta de antigas crenças, esoterismo, panteísmo, pessoas adorando a criação, a natureza como se fossem Deus, práticas pagãs lá de trás, que há muito foram deixadas de lado, quando o evangelho alcançou esse mundo ocidental, estão agora voltando. Né? E aí a gente pergunta, será que Satanás já não está solto? Então a gente precisa pensar a respeito disso. O presente estado caótico da sociedade, com violência, aumento do consumo de drogas a nível mundial, globalização, destruição dos princípios cristãos que moldaram o nosso mundo, princípio de família, de sexualidade, honestidade, caráter, trabalho árduo, corroboram com essa tese. Nós estamos vivendo um mundo que as pessoas não querem mais trabalhar, mas querem viver de assistencialismo. E o trabalho árduo sempre foi uma bandeira do cristianismo. Né? Estamos vendo essas coisas serem abandonadas. Então, alguns teólogos aí têm perguntado isso. Né? Será que ele já não foi solto? Mas nós cremos que ainda estamos no período do milênio. Né? O evangelho ainda tem alcançado as nações. Nós ainda não fomos impedidos de proclamar o evangelho. Temos missionários lançados aí em várias regiões do mundo pregando o evangelho. Mas vai chegar um tempo em que isso tudo vai acabar. Porque as nações se reunirão e se voltarão contra a igreja. Há pouco tempo a gente esteve trazendo uma mensagem aqui de Apocalipse 11, falando das duas testemunhas mártires, lá de Apocalipse 11, onde o testemunho do Senhor na terra irá acabar. Né? É um texto paralelo aqui a esse texto da soltura de Satanás. Mas isso vai ser por pouco tempo, porque logo após a soltura de Satanás, Jesus vai voltar, como nos garante o verso 10 de Apocalipse 20. Tá? Agora vamos passar para as provas de que Satanás foi amarrado na primeira vinda. Mateus 12, 28 e 29. Vamos ler esse texto de novo, porque esse texto é tão interessante. Mateus capítulo 12, versos 28 e 29. Nessa ocasião, Jesus tinha sido acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus responde da seguinte forma: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Está vendo? O reino de Cristo e da igreja, o início do milênio aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. A palavra aqui, amarrá-lo, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, essa palavra amarrá-lo no original aqui é a mesma palavra para prisão lá de Apocalipse 20, o que testifica para nós que Satanás foi amarrado aqui na primeira vinda de Cristo. Né? Uma prova de que o milênio se iniciou na primeira vinda de Cristo. Página 11. Pode-se dizer que Jesus amarrou Satanás quando venceu suas tentações no deserto. Então, Satanás, no ministério de Jesus, né, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, e Jesus venceu ali as tentações do diabo. Então, muitos defendem que naquele momento ali, né, foi um momento auge dentro do ministério de Jesus em que Satanás foi preso, amarrado. Eu queria ler uma parte desse texto, Mateus 4, se a gente puder ir lá. Mateus 4, verso 1 a 11, é um texto bem conhecido. Só queria ler com os irmãos o verso 8 até o 11. Foi a terceira tentação que o diabo propôs a Jesus.
Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o diabo levou Jesus até um alto monte e mostrou para Jesus as glórias das nações, desse mundo, cujo príncipe é Satanás. Cujo príncipe é Satanás. E o diabo fala para Jesus: tudo isso aqui eu vou te dar. Isso é um símbolo de quê? De que Satanás mantinha as nações sob seu poder. E ele tentou Jesus ali, que Jesus, que se caísse naquela tentação, Jesus ia perder o seu poder, ia perder a sua autoridade toda ministerial. Então o diabo propõe a Jesus: tudo isso aqui eu te darei, é meu, está sob o meu poder. É claro, gente, nós sabemos que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, mas é propósito de Deus que o mundo ficasse no Antigo Testamento sobre a cegueira espiritual proposta por Satanás. E essa glória desse mundo, Satanás propôs dar a Jesus, porque ele tinha esse poder de manter as nações sob o seu poder. Mas quando Jesus vence Satanás, vence a tentação do diabo, ele então amarra Satanás, ele limita o poder de atuação de Satanás. Lucas 10, 17 e 18, por favor. Vamos abrir lá? Lucas 10, 17 e 18 é aquela ocasião onde Jesus envia 70 discípulos dele para pregar o evangelho, a missão dos 70. Jesus os envia para passar aquelas cidades antes da entrada de Jesus. Aqueles discípulos iriam entrar nas cidades e pregar a palavra de Deus. E no versículo 17 e 18, há o regresso desses 70 que Jesus enviou. E diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, Jesus, lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, no ministério de Jesus, no ministério da igreja, os discípulos de Jesus expulsaram demônios de muitas pessoas, e Jesus fala para eles o que está acontecendo. Jesus interpreta para eles o que está acontecendo. Quando vocês estavam lá, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que significa essa questão de Satanás caindo do céu? O céu é um lugar espiritual, Não é esse céu, é um lugar, é uma dimensão espiritual. E Satanás foi expulso de lá, ele caiu de lá. Ou seja, Satanás perdeu o poder espiritual. E isso é um símbolo da amarração, da prisão de Satanás. Eu via Satanás caindo do céu. Satanás caiu do céu, ele não tem mais o poder espiritual que ele tinha. Ele não tem mais o poder de manter as nações sob engano, porque a vitória de Cristo, o ministério, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo lhe tiraram esse poder. Por isso Jesus interpretou a expulsão de demônios pelos discípulos como a caída de Satanás do céu. E isso é reafirmado lá em Apocalipse 12. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 12, Apocalipse 12 é um texto paralelo de Apocalipse 20. Nós não falamos aqui que o Apocalipse é composto de 7 sessões paralelas? O capítulo 12 é o início de uma sessão paralela, ou seja, o capítulo 12 ele volta lá no início da era cristã. Ele não segue cronologicamente o capítulo 11, mas o capítulo 12 volta ao início da era cristã. Agora observem comigo Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel, que é um anjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Percebem? Isso aqui é o texto que a gente acabou de ler, lá em Lucas 10, 17 e 18.
Satanás foi expulso do céu, houve uma batalha no céu. O arcanjo Miguel com seus anjos, o diabo com seus anjos. O diabo e seus anjos não prevaleceram, mas foram expulsos do céu, diz o texto, e lançados para a terra. E o versículo 9 explica o que significa isso. Satanás é o sedutor de todo o mundo. Ou seja, Satanás mantém as nações em sedução, em engano, no seu engano, na escuridão espiritual. Mas quando Satanás é expulso do céu por causa do ministério de Cristo, ele perde esse poder de ser um sedutor das nações. Mas lá no final, ele vai ser solto. E o que diz o Apocalipse 20? Ele vai voltar a seduzir as nações. Percebem como tudo se encaixa? Ele volta a seduzir as nações e reunir as nações novamente para pelejarem, para perseguirem a igreja. E então serão destruídos na manifestação da vinda de Jesus. E o texto lá de Apocalipse 20, passa algumas páginas aí, a gente vai ver que é a mesma visão lá de Apocalipse 12, que a gente acabou de ler, do arcanjo Miguel expulsando o diabo do céu, porque a gente vê aqui que quem amarra o diabo é um anjo. 20, verso 1, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. É o arcanjo Miguel que fez isso aqui. Né? Então, os textos são paralelos. O diabo foi expulso do céu lá no capítulo 12, o que é uma figura dessa prisão de Satanás aqui também foi feita por um anjo, que se refere a Miguel lá do capítulo 12. Né? E isso confirma e testifica ainda mais que a prisão de Satanás, ela se inicia com o ministério de Jesus, como está lá em Lucas 10, 17, 18, que é uma referência a Apocalipse 12, que é uma referência ao milênio. Né? Então, Satanás foi preso na atividade do ministério de Jesus na terra e vai ser solto quando acabar esse período de 1000 anos, da completude dos propósitos de Deus, vai voltar a seduzir e enganar as nações para a grande peleja do último dia. Agora, João 12, 31 e 32, vamos lá? João, capítulo 12. Verso 31 e 32. Esse texto é muito interessante. Alguns gregos desejavam ver Jesus. E a gente sabe que a Grécia é uma nação gentílica, ou seja, uma nação sob o poder no Antigo Testamento da cegueira espiritual de Satanás. E o que acontece aqui? Alguns gregos desejam ver Jesus. Alguma coisa diferente está acontecendo. Porque gentios, alguém que faz parte das nações, que estava sob o poder de Satanás, querem ver Jesus. Aí Jesus diz o seguinte no 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe deste mundo é Satanás, e ele será expulso. Por que ele vai ser expulso? Olha, as nações agora estão vindo para Jesus, estão vendo Jesus, gregos querendo ver Jesus. Ou seja, o poder de Satanás de enganar as nações está caindo com o ministério de Jesus. Por isso ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, que é Satanás, será expulso. E ele completa no verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todas as nações. Atrairei todos a mim mesmo, porque o poder de Satanás de enganar as nações foi restringido. A cruz de Cristo atrai os eleitos de Deus de todas as nações. Por quê? Porque o poder de Satanás de enganar as nações caiu com o ministério de Jesus. O príncipe deste mundo foi expulso do céu. Ele não tem mais esse poder no reino espiritual de manter as nações sob cegueira espiritual. Os gentios estão vindo para ver Jesus. A cruz de Cristo está extraindo pessoas de outras nações. O poder de Satanás de enganar
caiu. E é interessante que, lá no texto de Jó, quando Deus estava no céu lá, é interessante que Satanás se apresenta para Deus lá no céu. Então a gente vê que no Antigo Testamento, Satanás tinha acesso a esse lugar espiritual. Mas com o ministério de Jesus, ele é expulso. Ele não tem mais esse poder espiritual. O seu poder espiritual foi restringido. Ele não pode mais enganar as nações. Bem? E é interessante que a palavra aqui, para expulso, em João 12:31, agora o seu príncipe será expulso, é a mesma palavra de Apocalipse 20, verso 3, para lançou-o no abismo. Mesma palavra grega no original. E é um indicativo interpretativo da Bíblia, que a mesma palavra geralmente significa o mesmo evento. Então, o que nós estamos vendo aqui é o mesmo evento de Apocalipse 20, da prisão de Satanás, expulsão, prisão, restrição do poder de Satanás de enganar as nações. Tudo bem? Vamos agora analisar um pouquinho a segunda parte de Apocalipse 20, versos 4 a 6. O Apocalipse 20, de 1 a 3, ele fala conosco a respeito, a primeira parte, né, que é dos versos 1 a 3, a respeito do que acontece na terra. Satanás não pode mais manter as nações em engano, não pode mais enganar as nações durante o período de 1000 anos. Nos versos 4 a 6 do capítulo 20, a visão passa para o céu. O apóstolo João diz o seguinte: vi também tronos. Geralmente, quando tronos aparecem no Apocalipse, esses tronos estão no céu. Então, a visão parece ter passado da terra para o céu. E nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses a quem foi dada a autoridade de julgar? São os crentes que já estão no céu na presença do Senhor, como também uma referência à igreja terrena. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Nesse versículo 4, há uma referência clara aqui de João à igreja. Ele faz uma referência à igreja triunfante, à igreja que já está na presença do Senhor. Ele ainda vê as almas dos decapitados, né? E falam que esses viveram e reinaram com Cristo durante esses 1000 anos. No versículo 5, nós lemos o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Nós vemos aqui de novo João falando desse período de 1000 anos. Ele tem uma visão da igreja triunfante que está com Jesus, né? E diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. De fato, nós já lemos aqui na aula passada que Cristo reina e a igreja reina junto com Cristo. Ele nos assentou nos lugares celestiais com ele, né? Então, essa referência aqui à igreja é uma referência à igreja em geral. Não só uma igreja que está triunfante no céu, porque todos os crentes estão reinando com Cristo espiritualmente. De uma certa forma, todos nós já estamos garantidos no céu, e já estamos no céu, aqueles que creem em Jesus. Esses viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, a igreja hoje reina com Cristo, tanto a triunfante quanto a terrena. Nós estamos reinando com Cristo. E diz o verso 5 que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Que referência é essa à primeira ressurreição?
Essa referência à primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, é o novo nascimento. Aqueles que já nasceram de novo, ou seja, foram ressuscitados pelo poder de Deus, lembra que Jesus falou lá para Nicodemos, necessário é vocês nascer de novo, ou seja, ter uma ressurreição espiritual. É a essa ressurreição que o apóstolo João faz referência aqui. Esses que reinam com Cristo são esses que já passaram pela primeira ressurreição, aqueles que nasceram de novo, nasceram espiritualmente, os habitantes do céu. Esses reinam, vivem e reinam com Cristo durante esses 1000 anos. Agora, o restante dos mortos espirituais, o restante das pessoas desse mundo que não nasceram de novo, não participaram da primeira ressurreição, eles permanecem mortos, não reviveram, até que se completem os 1000 anos. Os 1000 anos vão se completar e eles não vão reviver. Esta é a primeira ressurreição. E o verso 6 diz: bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que nasceu de novo. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? A segunda morte é o lago de fogo e enxofre, a eternidade separado de Deus, a morte eterna. Então, sobre esses que nasceram de novo, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esses que passaram pela primeira ressurreição são os que reinam com Cristo durante os 1000 anos do milênio. Isso não quer dizer que depois do milênio não vão continuar reinando, mas o entendimento aqui é que na compreensão, na completude desses 1000 anos, a igreja está reinando juntamente com Cristo. Aqueles que tomaram parte na primeira ressurreição não terão sobre eles o poder da segunda morte, que só vai se revelar no juízo final, a partir do versículo 11. O que o apóstolo João está explicando aqui é que existem aqueles que reinam com Cristo, e esses que reinam com Cristo são os que participaram da primeira ressurreição, eles nasceram de novo, nasceram do alto, e sobre eles não há o peso da segunda morte, que é a morte eterna no inferno. A primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a morte eterna, espiritual no inferno. Esses que participaram da primeira ressurreição vivem e reinam com Cristo durante os 1000 anos. O texto aqui está falando dos 1000 anos. Os pré-milenistas entendem que essa primeira ressurreição é a ressurreição que acontece antes do milênio. Quando Cristo vem secretamente nos ares, arrebata a igreja, e os crentes mortos são ressuscitados para serem arrebatados juntos com os vivos, e encontram o Senhor nos ares e ficam lá nos ares durante 7 anos, aí vem a grande tribulação na terra, depois Jesus vem com a igreja e passa então a reinar na terra, num reino terreno de 1000 anos aqui. Então os pré-milenistas entendem essa primeira ressurreição como essa ressurreição pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, antes do milênio, o que é totalmente estranho ao texto. O que nós, amilenistas, entendemos aqui é que essa primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. O texto aqui está falando do milênio especificamente e do que acontece no milênio. Então, durante o período do milênio, aqueles que passaram pela primeira ressurreição são os que nasceram de novo. Esses reinam com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos, tanto os físicos como mortos espirituais, não reviveram, ou seja, não nasceram de novo, até que se completem os 1000 anos. Então, nós entendemos assim o milênio de Apocalipse 20. E por isso entendemos dessa forma a escatologia. O período do milênio ele se iniciou com a primeira vinda de Cristo. Satanás foi amarrado ali, o seu poder de enganar as nações caiu. O evangelho tem alcançado as nações, nós estamos nessa era do evangelho, do milênio, nós estamos vivendo o milênio. Depois que o milênio acabar, o propósito de Deus, todos os eleitos de Deus salvos, Satanás vai ser solto, e ele vai voltar a reunir as nações, e logo depois Jesus vem.
esse período entre o fim do milênio e a segunda vinda de Jesus, diz o texto aqui, que é por pouco tempo. É o tempo da grande tribulação, do anticristo, onde as nações perseguirão a igreja, né? Mas repentinamente serão destruídos pela volta de Jesus. E no dia da volta de Jesus acontece o arrebatamento. Tudo acontece no mesmo dia, ou seja, no mesmo evento. O sinal de Cristo aparece no céu, há a ressurreição dos mortos, tanto de crentes como de não crentes, no mesmo dia. Só que os crentes nascem com corpos glorificados, os que estiverem vivos serão transformados e juntos serão arrebatados e encontrarão o Senhor nos ares. E quando encontram o Senhor nos ares, eles não voltam para o céu, como diz os pré-milenistas, mas eles terminam a descida. Eles vão recepcionar o grande visitante, como nós vimos aqui na primeira aula, e descem juntos com Cristo para a terra. Ficam à direita de Deus. Os incrédulos, tanto os que tiverem morridos e foram ressuscitados, mas não com corpos glorificados, e os restantes dos incrédulos que estiverem vivos no dia da volta de Jesus serão julgados, né, segundo o que eles tiverem feito, e serão lançados junto com o diabo, o anticristo e o falso profeta, no lago que arde com fogo e enxofre, e lá ficarão por toda a eternidade. E os salvos, aqueles que estarão à direita do Senhor, que o encontrou nos ares, irão habitar no novo céu e nova terra, que é o cosmos que temos hoje renovado, pleno, sem a presença do pecado. E viverão nessa plenitude de vida por todos os séculos, por toda a eternidade, né? Então, assim a gente fecha o ensino aqui da escatologia.